pessoal, como eu havia dito para vocês lá na Liga, no nosso encontro, que eu passei um DVD com as imagens das escolas de vocês, não são todas as escolas, é aquele mesmo DVD que nós assistimos juntos lá. Esse DVD está sendo trabalhado também com o pessoal, com os jurados, da mesma maneira como nós batemos aquele papo lá, eu bato papo com os jurados, mostrando, a gente analisa, para a imagem, mostra o que é claros, espaçamento, que são essas as dúvidas que tenho certeza que pintam na cabeça de vocês, como é que eles estão analisando tudo isso, tá? Então aqui nós temos imagens de algumas escolas, do desfile de 2015, que foi feito, né, até brinco e falo, foi feito um pupurri de imagens, tá? Está sem som, é aquele mesmo DVD. Então nós vamos proceder da mesma maneira lá, vamos passar, vou mostrar como é que eles estão olhando, como é que será analisado a correria, que nós lá na nossa conversa mudamos para o termo alteração da velocidade de apresentação, tá? O espaçamento técnico, não técnico, todas aquelas alterações que foram feitas dos espaçamentos técnicos para comissão de frente, necessário porta-bandeira, que são os 15 metros, tá? Da bateria, que é o tamanho do box, aquele tamanho do box que é o tamanho permitido para o espaço entre a ala e a bateria durante o recuo. Então tudo isso foi falado para eles, foi trabalhado tudo isso. Em relação ao espaçamento técnico de alas, é a proposta de cada escola. Se ela se propõe a vir junto, ela tem que permanecer essa proposta. Em relação às alegorias com os destaques e ala, nós definimos que esse espaçamento seria diferenciado do espaçamento entre alas e a critério de cada escola, justamente para não ocorrer possíveis atropelamentos de alegoria com destaque ou ala. Só estou dando uma lembrada no que foi que nós conversamos lá, e as imagens a gente vai trabalhar mostrando, ó, isso aqui a gente considera sim claro, isso aqui a gente considera sim espaço não técnico ou espaçamento não técnico. Só para fazer mais um parênteses para relembrarmos que os claros é dentro do perímetro da ala e o espaçamento é entre alas ou ala e alegorias. A ala coreografada vai de acordo com a proposta da escola. Se ela tem ala coreografada, a gente não vai julgar ou observar se existe um sincronismo ou não nessa ala. Mas se essa ala coreografada permitir a formação de claros, tá? Aí é penalizado porque houve a ocorrência de claros. Esses claros, dependendo da ala, aqui a gente vai até conseguir ver alguns exemplos de como pode ocorrer esses claros dentro da ala. Uma vez que esses claros aparecem, eles podem formar claros individuais em vários pontos da ala, ou se você vier com uma ala perfilada e de repente você tem um distanciamento de uma fileira para outra, e esse distanciamento ele começa a abrir ou fechar demais, isso é penalizado como alteração dentro da ala. Formou-se claros ou amontoados. Então, é em cima disso. Uma ala teatral, por exemplo, sim, ela se movimenta. Tá. Como vocês vão analisar isso? O movimento dessa ala teatral, como ela é teatral, ela vai repetir aquela cena, né? Isso. Vamos dizer assim, várias vezes. Claro que de repente junta-se tudo no meio da pista. Isso. E de repente todos espalham naquele espaçamento, naquele limite deles. Sim. Tá? De repente novamente se juntam e depois abrem. Então a hora que eles se juntam, se essa união no meio, né, um exemplo, fizer parte da coreografia, na hora que eles se unem, aquele vão que ficou, aquela clarão que ficou, não é considerado claro porque faz parte da coreografia. Isso será considerado claro, por exemplo, se num determinado momento único houver a formação no centro lá.
O jurado vai observar se aquilo vai ocorrer novamente. De repente não ocorreu mais. Então ele vai considerar que houve um amontoamento ou houve uma grande abertura de claros. Então é interessante e é importante para que o jurado possa saber se aquilo é claro ou não e aquilo se repita. Tá? Agora, se ela está, num determinado momento, todos giram para um lado, no outro momento ele gira para o outro lado, ou um gira para lá, o outro gira para cá, esse sincronismo não é levado em consideração para o julgador de evolução. Não, eu perguntei porque na reunião lá na Liga não ficou muito claro. Agora está bem mais claro. Agora está claro. É isso aí que vai acontecer. Os senhores vão penalizar se a fantasia impede o movimento do componente. Sim. Isso está claro? Não, isso é claro. Isso está dentro da expressão corporal. Então é lógico, se ele impede, tudo bem. Então tem, por exemplo, determinadas alas, elas giram. Não giram. A ala de trás ela não vai girar porque a fantasia não permite. Isso o senhor vai considerar que não? Não. O senhor vai perceber isso? As coreografias ou os manifestos na dança, de acordo, depende com o tipo do samba, né? Girou, ele gira. Não há necessidade nem a obrigatoriedade de todas as alas fazerem o mesmo tipo. É livre movimentação. Agora uma coisa, exatamente. Por exemplo, uma ala que você citou. Você tem metade da ala faz o giro, a outra metade não faz o giro, mas mantém o devido cobertura dentro do espaço, não criou claros, isso não tem problema. Agora, aquela metade quem fez e a outra metade não fez, aquela metade que fez, se de repente criar claros, aí ela é penalizada, mas ela estava fazendo uma coreografia, mas a coreografia permitiu com que fizesse uma abertura dentro do limite da área, da ala. Tá? Então tem que ter esses cuidados também, tá certo? Então não existe uma obrigatoriedade de todas as alas fazerem esse tipo de evolução. E também não existe uma obrigatoriedade de todo aquele momento do samba fazer. De repente eles querem fazer, depois de 3 passagens do samba, cada 3, 4 passagens do samba, aí vamos fazer o giro. Tá? Então não tem que ser toda a passagem, porque começou desde lá do início fazendo, tem que fazer em todas as passagens. Não, porque nós não vamos julgar o sincronismo dessas coreografias. Fala, Eduardo. O retrocesso que está dizendo aqui é entendido assim. Esse aqui é o limite da aula. Então eu tenho uma coreografia que em determinado momento eu faço isso e depois eu faço isso aqui. Esse é o retrocesso que ele diz que não é penalizado, porque está dentro do limite da aula. O retrocesso que é penalizado é aquele que nós vamos ver aqui, que eu até mostrei para vocês. A ala ela está aqui e de repente os componentes saem e se formam lá atrás de uma outra ala. Aí eles retrocederam. Você estava, Eduardo, no dia que eu mostrei? Aquilo é retroceder. Ou então, claro exatamente isso. Ou então, o retroceder é se ele for para trás de outra ala. Sim, se ele sair na posição de ala dele, dentro do limite da ala dele, ele pode ir, tá lá no começo, ele pode vir para o fim. Dentro do limite da ala dele. Ele pode circular dentro do limite dele. Exatamente, isso não é retroceder. Retroceder é quando ele sai do limite da ala dele e vai para um outro lugar. Por exemplo,
eu estou aqui com a aula, eu sou o último lá da aula. De repente criou-se um espaçamento. Aí eu mais 4 ou 5, a gente volta aqui para tampar esse espaço. Aí ele retrocedeu. Ele saiu do limite dele e veio aqui para trás para tampar o espaço. Entendeu agora, Eduardo? O que é? Pediram isso para não ficar, de repente o carro está espremendo. Eu venho numa proposta de 1,5 metro de uma ala da outra, esse 1,5 metro, para eu colocar um destaque e uma alegoria, é muito pouco, porque pode atropelar. Então, vamos aumentar. Esse aumento está dentro da proposta de cada um. Se você quiser 15 metros, só que aí o que você tem que fazer? A todas as suas alegorias tem que ser 15 metros. Entendeu? Aí é o critério. Eu não vou colocar para você, não, eu vou ver até, passou de 8 metros, eu vou te penalizar. Não, para mim não vai ter metragem. O que vai ter é o limite. O meu limite é esse, você tem que repetir aquele limite. E como que ele vai calcular esses 15 metros? Existe, claro, né, uma variação. Visualmente. Não vai ser milimetricamente medido, mas se você vem aqui, normal, se você faz isso aqui, ó, você está alterando. Tem treino laser, de repente você vem e faz isso, já modificou. Não, daí não. Eu estou falando o seguinte, não. Isso aí já ficou resolvido, que é aquela barra do corredor. Isso. Que são 6, acho que são 6. Vão de 6. São 6 daquelas barras que vai delimitar mais ou menos esse espaço que vocês têm para a dança do casal ou do distanciamento da posição de frente. Tá? Eles estão orientados para visualizar isso. Puxa vida, mas lá de cima dá para visualizar? Dá para visualizar sim. Porque como são 2 situações apenas, dá para você se concentrar um pouco mais em relação a isso. Porque é os 15 metros da comissão de frente e os 15 metros do casal adversário porta-bandeira. Apenas isso. Entendeu? Agora, em relação os outros espaçamentos propostos por cada escola, o primeiro momento que vem a primeira alegoria, ele vai analisar aquele espaçamento. Ele não sabe se é grande ou se é pequeno, se ele está fechando ou se ele está abrindo. A partir da segunda, aí que ele vai, opa, lá na frente estava mais junto, aqui espaçou tanto. Entendeu? Então aí ele vai conseguir saber o parâmetro que vocês adotaram. Assim também como ala para ala. De repente eu venho com uma ala daqui ali, aí vem uma segunda ala que está aqui. Mas qual que é o proposto? É esse ou é esse? Vê uma outra ala. Aí vê que a outra ala está com esse espaçamento, a outra, então aquele outro que estava fora. Deu para entender? Então não é de imediato e já se coloca espaçamento não técnico. Não. Observa, deixa eu só concluir aqui. Observa isso. Tá? No caso, nós vemos com a alegoria lá, que talvez o motor tenha um avanço de 4, 5 metros, assim, da parte da base dela para fora do carro. E nessa parte de destaque de chão, a escola vai vir com o destaque de chão, ela vai valorizar o carnaval. Certo. Esse espaço, o que a gente pode sugerir? Que essas meninas, que são as melhores passistas da escola, evoluam nesse espaço de 5 mais 2 do espaço do final, ou que ela mantenha alinhada ali com o risco de Você quer dizer que a sua alegoria ela vai avançar no chassi dela? É isso. É isso, ela avança do chassi aqui. Aqui o chassi aqui vai ter então o que acontece? O espaço, esse vão aqui, no caso aqui, nós até falando disso, ele é livre aqui. O que vai contar para o teu espaço técnico é da ponta daqui. Não, mas estou falando em relação a recuo para poder orientar, né? Porque é um bom espaço para evoluir, né? Elas voltarem aqui? Não tem problema. Foi dito. Inclusive tem uma situação em que a alegoria ela adianta um pouco e o destaque vem um pouco aqui para baixo. O resultado visual é muito mais bonito, né? Se ela ocupar esses quadros. Sim, fica. Tanto é
que a gente considera o término ou o início da alegoria no começo desse avanço. Entendeu? Então esse espaço daqui para cá é o técnico. E ela pode usar aqui porque faz Mas parte da alegoria. só o destaque, no caso, né? Só o destaque. Só o destaque. Agora tem que tomar cuidado Tem quando você falar. regulamento de- Eu tenho a ala aqui. Isso aqui é a ala que está na frente dessa alegoria. E aqui é o avanço da alegoria. Se esse avanço vier aqui, aí invadiu essa ala. Entendeu? Tá? Então, agora o destaque ele pode ficar no avanço no perímetro que ele foi e abaixo da alegoria, no caso. Então, no caso, é uma vantagem ter o destaque de chão. Aí no caso sim. Tem espaço maior. Porque no caso desse avanço da alegoria, ele ganha esse espaço. Porque eles vão analisar no término Do bico dela. né, do bico para lá. Próximo Entendeu? ano os carros. É isso, Adilson, que você tinha falado? É isso que você tinha Na última reunião, o Jorge lembrou bem desse final da final da aula, aula. pelo fato, os carnavalescos, o diretor de carnaval, fecha quadrado, faz as contas, né? Para fechar o quadrado. E nós comentamos isso na última reunião. Fileira, vamos dizer, tem 9, faltou 2, ou faltou 3. O cara resolveu não viajar. Aí surgiram até que falar que tem que tirar os outros. Falei, porra, você vai Foi comigo. falado aqui. Foi falado lá. Não, mas aí é uma questão, é um critério de montagem da escola de vocês. Aí eu não posso interferir nessa montagem. Não, mas Eu não posso. Se criou o claro, mas vai criar o claro. Eu vou ter que não é penalizar. claro. Como Porque não? o claro é no meio da Não, aula. não. É no perímetro da aula. É no perímetro Mas da se você aula. abrir as pessoas, Ó, Você fica 3 pessoas Aqui eu tenho um claro. Aqui, ó. Por Perímetro. exemplo, qual que é o seu nome? o meu é Beco. Beco. Aqui tem um claro. Atrás do Adilson tem outro claro. Olha lá. Eu sei. O que acontece? Aí fica a critério da escola perfilar corretamente para não criar Não o é quadro. perfilar. Não, perfilar é modo de dizer. Escuta, olha, todo mundo aqui, eu acredito que faz esse trabalho. Você mede a sua escola, os seus costeiros, você divide, você fecha. Não tem como você encaixar mais um numa fileira. Faltou, eu tenho uma fileira aqui que só cabe na fileira 6. Faltou 2. Eu vou pegar esses 4 e vou colocar ele aonde? Eu tirei. Esparrama no fundo. Não, Então é no Tira. fundo. Aí isso que eu estou falando. Tira. Se ocorrer a permanência desse vão, tá aqui, ó. Vamos contar os 3 aqui, os 3 aqui na última fileira. Ele faltou. É isso que você está falando. Você abriu os outros. Ficou esse claro. Se você abriu e tampou esse vão dele, para mim não Não, interessa. vai esse ficar vão. mais intercalado. Mas você vai abrir um claro. Agora, se você deixar o lugar dele vazio, Não é em fila, velho. aí vai ficar claro. Eu sei, gente, mas o que eu quero dizer. O ideal é essas pessoas que fazem parte dessa ala, que eles tivessem livre movimentação e não ele ficar, eu tenho que me direcionar aqui. O ideal seria, mas é tudo questão de como a gente trabalha com escola pequena na minha cidade, é possível fazer o que eu estou falando. Entendeu? Agora, como vocês trabalham com, vamos dizer, o alinhamento ou perfilamento, mas que não vem marchando, para sair daquela história do desfile militar, tá? Você vai realmente cobrir um escalado, que quando você vem para cá, cria-se um vão aqui, e você vem aqui e cobre. Por isso que eu disse que na hora que os jurados estão observando os claros que ocorrem, não é opa, correu. Não, ele olha. E aquele tempo de olhar para a ala, 1, 2, 3, fechou, legal, acabou. Que é impossível, aí eu acredito que é impossível você se deslocar sem fazer uma abertura. Agora você não pode manter. Você não pode manter. Na última fileira, se tiver aquele vão gritante,
ele quebrou a harmonia daquela, visual daquela ala. Aí, penalizado como 4. Se você tem 6, vem 5, você faz o quê? Se você tinha 30 centímetros, você passa para 45. Não, isso é Pô, normal. você igualizou o distanciamento. E outra coisa, mano. O espaço técnico é do começo do recuo da bateria até a torre, ou se ela de trás, que vem atrás da bateria, passar um pouco da torre não tem problema, não conta como buraco? Se você acompanha, né? Se essa aqui, que está na frente, retrô, se essa aqui fizer isso e essa aqui ficou parada, observe que o espaçamento aumentou. Então, é o quê? É isso aqui que você está querendo dizer. Ela está Diminuindo, vindo, é isso aqui. ela não pode, ela não vai vir correndo, mas ela vai ter um tempo. Mas essa outra, ela vem, ela não pode ficar parada, ou essa aqui não pode ficar parada e essa sair, porque aí você aumenta o espaçamento. Mas se eu tiver a parada técnica, ela pode ficar parada lá da frente. No recuo de bateria. No recuo momentaneamente. Ela vai ficar parada uma eternidade. Não, né? sim, Algum minuto. sim. Até a bateria Tá. entrar. Então é um bom senso para o jurado, sabendo que está deslocando uma ala que vai encontrar com a outra, que a ala Então, pode mas estar aí, andando, mas essa vai voltar. situação é ali no recuo. É no Sim, recuo, só no só no recuo. recuo. Só no recuo. Sim, Então sim. é um bom senso. Sim, claro. Então tá. Agora, o que não pode, preste atenção, vamos ser bem claros nisso. O que não pode, eu tenho esse espaço, que é o tamanho do box, eu tenho uma ala aqui e a outra aqui. Essa aqui está parada praticamente por conta do recuo e essa também. Suponhamos que, se essa aqui fizer isso aqui e vier, ela está dentro do limite do box tranquilo. Sim. Agora, se essa fizer isso Depende e essa também da ficar bateria lá, também. aumentou o espaço aqui. Agora, o que vai acontecer? Que é o que acontece. Essa vem, essa acelera um pouquinho mais para poder vir e manter o espaçamento técnico proposto entre uma ala e outra. Então, nesse momento do recuo da bateria, tá? Isso é observado e levado em consideração. Claro, não tem como você recuou a bateria, a outra ala já está encostada. Sim, mas é bom O que não falar. pode a outra parar, ou melhor, a outra se evoluir e essa parar, você vai aumentar o espaçamento. Sim. Aí vai ocorrer uma outra coisa. Essa aqui vai sair correndo. É. Então vai ser duas situações de penalização. O não cumprimento do espaçamento técnico, porque essa adiantou, aumentou o espaçamento técnico, e essa aqui, num determinado momento, ela saiu correndo ou alterou a sua velocidade de evolução para tampar esse espaço.